a Deus e também culto da palavra, né? Nós vamos aqui compartilhar uma palavra, mas não deixa de ser um culto onde nós adoramos, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Então, nessa noite, não deixe de adorar, de entregar o seu melhor para Deus, em agradecimento, em louvor por aquele que nos salvou e que também nos abençoa todos os dias, né? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Senhor, por cada um dos teus servos que já se fazem aqui presente, aqueles que vão acompanhar essa transmissão também, abençoa eles, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão a caminho, vai tirando todo o impedimento, Senhor, para que os teus servos possam estar aqui. Traga-os em segurança, meu Pai, e que seja este momento, este culto, para louvor e glorificação do teu nome, Senhor, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pedir para minha esposa louvar um hino. E nós já vamos entrar na palavra. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o 155. Imploramos, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa que irá
a soprar. Teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos outorgar. Teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou pedir para a igreja se colocar de pé, para após nós fazermos uma oração, após a leitura. É apenas um versículo, né? E nós já oramos. E se tiver algum pedido de oração, nós já vamos estar apresentando ao Senhor. Romanos capítulo 1, verso 1, terceira semana, num versículo só, né, irmãos? A introdução é assim. Depois a gente vai entrar mesmo no livro e a gente vai ficar algumas semanas ainda nesse versículo, mas estamos aprendendo a palavra do Senhor. Sem pressa, vamos ler a Bíblia. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra e também apresentar os pedidos de oração. Nós temos ali o irmão Luiz, a Maria, né, da Mariana, continuar orando por eles. Quem mais? Deixa eu ver. A irmã Ivonete, o irmão da nossa irmã, esqueci o nome, Marinésia. Eu ainda não decorei o nome de todos, né? Irmão Juarez, o Juarez vamos apresentar. Irmã Marlene, da Mirtz, que perdeu o ente querido, hoje foi o velório. Vamos estar orando pela família, amém? E se você lembrar de alguém aí, na sua oração, Deus, Ele é Deus de perto, Deus de longe. Os irmãos que estão acompanhando essa transmissão, Deus, Ele pode atender o seu pedido e entrar com providência e com milagre. Deus, Ele é Deus que faz o impossível acontecer, amém? Oremos a Deus. Pai, todos esses pedidos, Senhor, que foram colocados diante da Tua presença, pois só o Senhor pode, Senhor, operar um milagre, só o Senhor pode fazer o impossível. Ó Senhor, causas na justiça, Senhor, pessoas enfermas, meu Pai, doentes, Senhor, em situações adversas, o Senhor pode, Senhor, virar o cativeiro, operar o milagre, Senhor, Senhor, vá de encontro a todos os pedidos que foram colocados aqui diante da Tua presença, que foram citados, Senhor. Abençoa ali os pais da Mariana, abençoa ali, Senhor, o irmão da nossa irmã Marinésia, o Juarez, Senhor. Abençoa, Senhor, os pedidos que foram colocados, a família da irmã Mirtz, Senhor. Vai de encontro, meu Pai, a irmã Ivonete, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também não só os que nós citamos, mas todos aqueles, Senhor, que precisam de cura, de libertação. Vai de encontro agora, onde eles estão, Senhor. Quem está acompanhando essa transmissão, está precisando de algo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, opera o milagre. Nós cremos no milagre, na vitória, Senhor, que vem de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, opera em nosso meio, em favor do Teu povo. Também, Senhor, fala conosco por intermédio da Tua palavra. Senhor, precisamos ouvir a Tua direção, a Tua voz.
Em nome de Jesus, estamos aqui para, Senhor, receber o direcionamento que vem de Ti, Senhor, que vem do alto. Senhor, nos ajuda e que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, podeis sentar. Glória a Deus. Recapitulando, nós falamos sobre Paulo, né? Ele é servo de Cristo, serve com alegria, serve voluntariamente. Esse serviço, ele é um serviço que também é um relacionamento, e esse relacionamento vai gerar muitas características, e uma delas é a humildade e a submissão que nós falamos aqui semana passada. É claro que nós, no decorrer do livro, nós vamos citando outras características que nós aprendemos no relacionamento com Cristo, mas isso conforme Deus vai nos direcionando. Quero dizer para os irmãos que esse não é um estudo mecânico, nem nada decorado. Está aqui minha esposa, que me acompanha. Eu já dei esse estudo em 2 igrejas que nós pastoreamos, e é totalmente diferente. A gente pede direcionamento de Deus, e Deus nos direciona dependendo da igreja e da necessidade. É Deus que vai revelando. Eu nem conheço a igreja, mas Deus já vai direcionando. Fala isso, fala isso. Eu até comento com a minha esposa: nossa, Deus pediu para eu enfatizar isso e isso. E é Deus que vai nos direcionando, então a gente vai orando para que Deus fale segundo a sua soberana vontade. Então, nós vamos falar agora, nós falamos bastante sobre Paulo, servo de Cristo Jesus, e agora nós vamos falar sobre chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeira coisa que eu quero recapitular, que nós aprendemos na primeira semana que eu citei para os irmãos, é que Paulo entendeu que o fato dele ser servo, o posicionamento como servo vinha antes do chamado. Então isso é importante a gente entender isso. Mais uma vez eu quero citar. Vem antes do chamado. Eu preciso ser servo de Jesus Cristo, e eu sendo servo, Jesus me chama. E no caso de Paulo, Paulo teve um chamado para ser apóstolo. Essa palavra apóstolo no grego significa enviado. Esse apostolado traz na vida de Paulo uma grande autoridade, a ponto de ele, juntamente com os 12, né, os outros 11 apóstolos, segundo a palavra de Deus, colocarem o fundamento do Evangelho, que é Jesus Cristo. E Paulo, em uma das suas cartas, ele vai até dizer: e cada um veja como constrói sobre este fundamento, que foi colocado pelos apóstolos. Nós, por exemplo, da Assembleia de Deus, nós não reconhecemos o apostolado hoje em dia. Tem igrejas que reconhecem, porque nós cremos que os apóstolos foram aqueles que colocaram o fundamento. Então, nenhum outro pode colocar outro fundamento. O próprio apóstolo Paulo falou: ninguém pode colocar outro fundamento. Então, nós cremos que essa é uma das funções primordiais dos apóstolos, colocar o fundamento. Então, Paulo, esse chamado foi um chamado para uma grande responsabilidade. A palavra de Deus vai dizer que o nome dos apóstolos, haverá lá colunas no céu, na Nova Jerusalém, haverá coluna com o nome dos apóstolos. Então, é algo que traz uma grande autoridade. Nós vemos essa autoridade na vida de Paulo. Ele tinha autoridade, Deus fazia maravilhas através da vida de Paulo. E ele foi separado para o Evangelho de Deus. Então essa separação, quando a palavra de Deus vai falar sobre santificação ou santificado, significa separado.
Então o apóstolo Paulo estava dizendo que ele foi consagrado, santificado, separado para o evangelho de Deus. E essa separação, essa exclusividade de Paulo traz uma grande responsabilidade. Então, autoridade e responsabilidade, é sobre isso que nós vamos começar a falar aqui nessa noite. Toda autoridade vem do alto. O próprio Deus, ele vai dizer na sua palavra, toda autoridade vem do alto, vem do Pai das luzes, é Deus que institui toda autoridade. Por isso, no livro de Romanos, se eu não me engano, no capítulo 13, vai dizer, e depois nós vamos aprender a detalhar melhor, que nós devemos ser submissos e obedecer toda autoridade, como nós falamos semana passada. Porque toda autoridade vem de Deus, todo poder vem de Deus, é Deus quem dá. Até o próprio diabo tem um poder que Deus deu para ele. Deus deu o diabo uma liberdade de agir que ele tem, mas ele está subordinado a Deus. Todo poder, autoridade, principado, seja das trevas, de onde for, está subordinado a Deus. É Deus que constituiu, que permitiu, que outorgou toda a autoridade, visível, invisível, no céu, na terra, tudo está subordinado à vontade soberana de Deus. E toda autoridade que Deus dá ao homem traz consigo uma responsabilidade. E é isso que eu quero chamar a atenção da igreja. Responsabilidade. Devemos viver o evangelho de Deus com responsabilidade. E lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, não precisa abrir aí, só acompanhe. Diz assim, esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser bispo, ou seja, autoridade eclesiástica, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, e aí continua. Aqui, o apóstolo Paulo está falando de uma autoridade eclesiástica, do bispo, né? Quem quer ser bispo, pastor, governar a igreja do Senhor, dirigir a igreja do Senhor, direcionar a igreja do Senhor na palavra, no conselho, olha, está querendo uma ótima coisa, é um ótimo caminho. Porém, ali fala, precisa ter algumas responsabilidades, precisa ser uma pessoa responsável com a sua conduta, um exemplo, governar bem a sua própria família, é uma responsabilidade do pastor, de quem quer governar, de quem quer liderar, de quem quer ter essa autoridade. Paulo está dizendo, tem que ter uma responsabilidade. Então, toda autoridade, ela vem com grande responsabilidade. Não podemos viver uma vida cristã, e aqui Paulo está falando do apostolado, do obreiro, porém, nós temos que entender que todos nós temos autoridade. Você como cristão, Jesus disse, eis que vos dou autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Ora, nós não falamos aqui, eu não sei se eu já falei isso, mas eu creio que pastores já falaram isso, olha, você tem autoridade, se alguém estiver enfermo na sua casa, né, você ora, Deus não pode curar, Deus não pode usar a sua vida para curar, se você estiver desempregado e você tem autoridade para clamar ao Senhor e declarar na sua vida e Deus te abençoar.
Lá no seu casamento, você tem autoridade para declarar a bênção, a vitória no seu casamento, na sua vida, na vida do seu filho, da sua família. Deus deu essa autoridade através da fé para a igreja alcançar o impossível. Deus deu essa autoridade. Porém, essa autoridade que Deus nos dá vem com uma grande responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, e aí vai. Então, Deus, o Espírito Santo, nessa noite, nos convida a viver um evangelho, ou melhor, eu acredito que Ele nos convoca, né, para viver um evangelho responsável, de responsabilidade. Porque se nós vivermos a responsabilidade que Deus tem para nós, nós vamos ter a autoridade que Ele quer dar para nós. Às vezes hoje na igreja não acontece milagre, as pessoas por que não acontece milagre? Por que não tem revelação? Por que Deus não levanta o paralítico? Por que o mudo não fala mais? Por que o cego não enxerga mais? O que aconteceu? O que mudou? Mudou porque hoje a igreja, de um modo geral, está vivendo irresponsavelmente. Eu quero poder, eu quero autoridade, mas eu não quero responsabilidade. Eu não quero compromisso, comprometimento. Eu quero a autoridade, eu quero o poder de orar e o demônio sair. Eu quero o poder de orar e o cego enxergar e o enfermo ser curado. Mas eu não quero ter a responsabilidade que vem com essa autoridade. Em toda a palavra de Deus nós vamos ver esse conceito. E Jesus, irmãos, foi o maior exemplo disso. Eu acho que é em Colossenses que está escrito. Colossenses. Ou melhor, Filipenses. Colossenses na cabeça. Filipenses. Diz assim, ó. Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é a autoridade. O que Deus deu para Jesus? A autoridade. E Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O texto está dizendo que Deus deu a Jesus o quê? Autoridade. É claro que Jesus e Deus são a mesma pessoa, mas aqui Jesus está nos dando o exemplo. Porque Jesus, Ele desceu à terra com uma responsabilidade. Ele sabia muito bem o que Ele precisava fazer. Deus, a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar que Deus, conversou com Jesus lá no plano da salvação e falou: Jesus, você vai descer lá, você vai nascer de uma mulher, você vai crescer, depois você vai pregar, você vai ensinar, vai ter autoridade para operar milagres, vai ensinar ao povo, vai instituir 12, vai instituir a igreja, e você vai morrer na cruz, você vai morrer, depois você vai ressuscitar. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida. Ele mesmo falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou, e eu a tomo de volta. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele deixou claro que o fato dele morrer e ressuscitar era uma ordenança do Pai.
Ele tinha recebido esse mandamento. Era uma responsabilidade. Você vai ficar responsável, Jesus, de morrer e depois de ressuscitar para a salvação da humanidade. E ele cumpriu toda a responsabilidade. E o resultado disso foi que Deus lhe deu autoridade. Então Jesus deixou o exemplo que essa autoridade está condicionada a uma responsabilidade. Jesus deu o exemplo e nós precisamos aprender com Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo e os outros apóstolos também vão mencionar a Cristo como modelo, como exemplo a ser seguido. Nós temos que aprender com Jesus. Tome cuidado para você não seguir filosofias de homens. Tome cuidado, você que vem no culto de ensino, que ouve essa palavra, não aprenda com o pastor Almerito, aprenda com Jesus. Porque eu sou falho, sou ser humano. Eu tenho as minhas filosofias, as minhas ideologias, meus pontos de vista, mas nós temos que vir aqui, receber a palavra, mas aprender com Cristo. Era isso que os apóstolos faziam, eles apresentavam Jesus, eles apresentavam Cristo. E quando Paulo ia expor a sua opinião, um dos apóstolos, Paulo fazia questão de falar: olha, agora falo eu, viu? Agora sou eu que estou falando, agora é eu que estou mencionando. E ele falava alguma coisa, deixando claro que era a opinião dele, mas ele sempre dizia: o exemplo é Cristo, vamos buscar a Cristo. Ele é o exemplo, eu estou seguindo o exemplo dele. Se vocês seguirem o meu exemplo, só sigam aquilo que eu sigo dele, aquilo que eu aprendo dele. É Jesus que tem que nos ensinar. E nós temos que seguir o modelo de Cristo. Nós temos que ser uma igreja cristocêntrica. O que a palavra de Deus diz, nós temos que obedecer. Hoje em dia, entrando nesse assunto, estava até comentando com a minha esposa em casa, hoje as pessoas leem mais livros que falam da Bíblia do que a própria Bíblia. E é muito bom você ler livros que falam da Bíblia, muito bom. Mas nós temos que ler a palavra de Deus. Porque se nós podemos nos enganar, porque o nosso cérebro nos engana às vezes, e começar a seguir filosofias humanas, ao invés de seguir o exemplo de Cristo. Porque o evangelho, o chamado de Paulo, melhor dizendo, o chamado de Paulo, ele era carregado de autoridade, mas também carregado de responsabilidade. Paulo nunca abriu mão da responsabilidade que Deus tinha dado a ele. E para Paulo, como ele mesmo disse, falando lá de ser servo, de ser escravo, que nós já discutimos aqui, ele declarava que essa responsabilidade para ele era um privilégio. Não era um peso, era um privilégio. Hoje você fala de responsabilidade dentro do evangelho, porque tem um negócio aí chamado de hipergraça, né? A graça, que eu chamo de teologia da preguiça. A graça me salvou, eu não preciso fazer nada. Jesus me salvou e eu vou ficar aqui parado. Irmãos, o Espírito Santo, ele traz dinamismo, dinâmica. Olha a grande responsabilidade que Jesus teve. E ele outorgou uma autoridade para a igreja. Foi ele que outorgou a autoridade para a igreja. E essa autoridade vem com uma grande responsabilidade. E a igreja primitiva, a primeira igreja, os primeiros cristãos, que não existe igreja primitiva, é o começo da igreja, nós somos essa igreja que começou, que nasceu lá no primeiro século.
É uma igreja que nasce com um grande sentimento, é uma noção, uma sensibilidade grande para essa responsabilidade de ganhar almas, de proclamar o evangelho, de ser o sal da terra, de dar exemplo. Nós temos que ter responsabilidade, e se nós vivermos a responsabilidade que Deus outorga a nós todos os dias, nós vamos contemplar a autoridade de Jesus na nossa vida. Quando eu começar a cumprir as responsabilidades que a minha é outorgada pela palavra, por Cristo, por Deus na minha vida, eu vou começar a ter autoridade no meu casamento, eu vou começar a ter mais autoridade sobre meus filhos, eu vou começar a ter mais autoridade no meu trabalho, e não é autoridade de mandar não, é autoridade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você vai trabalhar. Hoje tem bastante home office, mas tem pessoas que ainda estão trabalhando presencial. Você chega no trabalho, é aquele clima pesado. Alguém já sentiu isso? Aquele clima pesado, aquela coisa carregada. Mas se você cumprir as suas responsabilidades, Deus vai te dar autoridade para quando chegar lá no teu trabalho, você repreender todo o mal, você repreender potestade, principado, legião, falar, olha, aqui está um homem de Deus, uma mulher de Deus, que cumpre a responsabilidade, que cumpre os deveres, e eu estou aqui em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, no nome dele, porque o nome dele tem autoridade, o nome dele tem poder, e onde você for, você vai levar essa autoridade, mas esse nome aqui vem com a responsabilidade. Porque ele fala, tenham a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que foi o quê? Teve responsabilidade. Ele se humilhou porque Deus mandou ele se humilhar. Ele se tornou homem porque Deus mandou ele se tornar. Ele foi para a cruz porque Deus mandou ele ir. Ele morreu porque Deus mandou ele morrer. Tudo isso ele deixou claro. Foi Deus que mandou e eu estou obedecendo, porque eu tenho compromisso com a responsabilidade que Deus me deu. Temos que viver de forma mais responsável. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Poderia parar aqui, porque Deus, o seu Espírito Santo falou para mim, fala para a minha igreja ser mais responsável. Comprou? Paga. Pediu emprestado? Devolve. Cumpra, você que é marido, cumpra os deveres de marido com a sua esposa. Você que é esposa, cumpra os seus deveres com o seu marido. Isso é evangelho de Deus. Tem pai que não tem autoridade com o filho porque não cumpre as responsabilidades de pai. Cumpra a sua responsabilidade, Deus te dará autoridade. Ai, pastor, meu casamento, não sei o que acontece. Cumpra a sua responsabilidade. A autoridade Deus vai te dar no seu casamento, na sua família. Onde você for, você vai ter autoridade. Tem um estudo que eu trago também em algumas igrejas, quando Deus permite, sobre maturidade. Deus permitir, a gente vai trazer esse estudo aqui. E quanto mais maduro eu sou, ou o indivíduo que ele é maduro, a maturidade traz uma consciência maior dos seus deveres do que dos seus direitos. Não sei se eu já falei isso aqui, mas a criança, ou o adolescente, o jovem, imaturo, ele sempre está buscando seus direitos. Tem muito filho que fala, pai, eu não pedi para nascer, então eu tenho direito, né? Ele é imaturo. Ele quer reivindicar os seus direitos. E tem indivíduos que vêm para o evangelho e na sua imaturidade eles chegam diante de Deus querendo servir a Deus com um chamado, mas buscando muito seus direitos. Olha, irmão, Jesus não tinha direito. Ele esvaziou-se do seu direito. De tudo aquilo que ele era Deus, ele poderia falar para Deus,
Não, pai, eu não vou descer não vou me esvaziar, vou continuar sendo Deus. A humanidade que morra, que suma, exploda. Deus ia olhar para Jesus, está bom. Porque Deus nem Jesus precisa da humanidade, é nós que precisamos de Deus. Mas não, ele deixou o exemplo, abriu mão dos seus direitos. Mas a gente vem para Cristo e começa a reivindicar os direitos. Ah, Senhor, ainda usa esse termo, eu sou o teu servo, eu sou o teu filho. Como pode? A minha vida está assim, acontecer isso na minha vida. Senhor, e começa a conclamar os seus direitos. Mas, quanto mais o indivíduo amadurece, mais ele compreende que ele precisa observar mais os seus deveres do que os seus direitos. E ele começa a enxergar que nessa atitude, nessa simples atitude de observar os seus direitos antes dos seus deveres, vai gerar na vida dele felicidade, satisfação, vida plena. É isso que Deus quer para nós. Jesus nos ensina, ele falou: eis que vos dou vida e vida com abundância. O crente não pode ter medo da morte. Se eu morrer de um acidente, ou de um problema respiratório, ou de um problema de enfermidade, ou do coronavírus, não sei do que eu vou morrer. Ou se eu vou conseguir, Deus vai me dar graça para ser a geração do arrebatamento. Eu não sei. Mas eu não posso temer a morte, porque Jesus já venceu a morte por mim. Mas também eu tenho que ter prazer de viver. Deus nos deu uma vida para vivermos com prazer, com alegria. O cristão que entendeu essa mensagem de Cristo, esse ensinamento de Cristo, ele vive com alegria, ele cumpre os direitos dele com alegria, ele cumpre a responsabilidade dele com prazer, com satisfação. É isso que Deus tem para nós. Um evangelho de responsabilidade. Porque aí sim, nós vamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque nós cumprimos as nossas responsabilidades. Os historiadores vão dizer que Jesus, que o pai de Jesus, né, o José, que era o pai biológico, assim, né, entre aspas, de Jesus, os historiadores vão dizer que ele morreu. E na lei judaica, Jesus, o filho primogênito, teria que assumir a responsabilidade da casa. Só depois dos 30 anos é que ele estaria livre. De um período, ele estaria livre desta responsabilidade, que talvez passaria para o segundo filho, enfim. Jesus cumpriu a sua responsabilidade. Se isso é verdade, Jesus cumpriu. Ele foi lá, cumpriu a sua responsabilidade, esperou o tempo certo. Nós temos que cumprir as nossas responsabilidades diante da sociedade, diante dos governos, diante das autoridades, diante dos nossos líderes. Uma vez, se eu não me engano, foi Pedro, né, que falou: Jesus, estão cobrando imposto aí. E agora, o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro, pesca um peixe lá. Paga o meu e o seu. Você não vai ver Jesus: não, mas eu tenho direito, eu sou filho de Deus, conclamando o seu direito. Não. Ele se preocupava em cumprir as suas responsabilidades e ensinava isso para os seus discípulos. Uma vez quiseram pegar Jesus, ele falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Cumpra os seus direitos com os homens e cumpra os seus deveres com Deus. Cumpra as suas responsabilidades com os homens e cumpra as suas responsabilidades com Deus. Ele deixou claro que a responsabilidade era com Deus e com os homens.
Paulo tinha uma responsabilidade com Deus e com os homens. O chamado de Paulo trazia uma grande responsabilidade para com Deus e para com os homens. Deus deixou claro, eu vou citar apenas uma passagem, mas Jesus deixou em várias passagens claro que o relacionamento com Ele era um relacionamento que estava ligado com o relacionamento com os seres humanos, com o próximo. Ele mesmo diz: olha, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu, me vestiste, preso, me visitaste, doente, foste ver-me. Mas Senhor, o Senhor não estava aqui. Quando vocês fizeram aos homens, vocês fizeram a mim. Então cumpra a sua responsabilidade diante dos homens, e assim você cumprirá a sua responsabilidade diante de Deus. Jesus, ele ressuscitou com um corpo de glória. Um corpo incorruptível, segundo o apóstolo Paulo. Incorruptível, ou seja, que não se corrompe, que não se deteriora. Um corpo eterno. Um corpo físico, sim, porque Tomé coloca a mão, é um corpo. Como que vai ser esse corpo? Eu não vi, mas é um corpo. Um corpo glorificado. Ele podia estar aqui, porque o corpo dele, que ele tem hoje, é glorificado, é incorruptível. Ele poderia estar aqui com 2000 anos, ia estar aqui com a gente. Ele poderia governar a igreja, ele mesmo. Mas ele, pela sua soberana vontade, instituiu poderes e autoridades na igreja. E deu responsabilidades para cada um. Deu responsabilidade para cada um. Esse culto não aconteceria só comigo e com a minha esposa. Eu e minha esposa, nós pastoreamos uma igreja com 8 membros. Como era difícil, sem copastor, sem obreiro, sem ninguém. Deus nos deu graça, a gente pastoreando ali. Eu dirigia o culto, eu dava oportunidade para ela, eu ia para a porta, ela ia, né? Porque é muito difícil. Nós somos um corpo. E graças a Deus, Deus abençoou. Hoje a igreja lá, essa igreja tem até grupo de varões, é uma benção. A igreja é uma abençoada. Mas esse culto não aconteceria só comigo e com a minha esposa, irmão. Precisou alguém limpar a igreja, precisou alguém organizar, precisou alguém arrumar a transmissão, tem alguém lá olhando a rua, olhando os carros, tem uma pessoa na porta, uma recepcionando, outro intercedendo. Irmãos, nós somos um corpo e cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Eu, Almerito, estou aqui para servir vocês e para servir os meus pastores, meus líderes. Eu estou aqui representando o pastor Jasson. E eu tenho que servir a todos os homens com a responsabilidade do chamado que Deus me deu. Nós temos que entender que servir a Deus é servir aos homens, ter responsabilidade diante de Deus, é ter também responsabilidades uns para com os outros. E se nós fizermos isso, tenha certeza e plena convicção que Deus lhe dará autoridade no nome santo de Jesus. Esse texto mesmo diz, olha, se vocês cumprirem a responsabilidade como ele cumpriu, o Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e sobre este nome você tem poder. Ele mesmo disse, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome vocês pisarão escorpião, serpente, vocês farão a minha obra, e obras maiores do que eu fiz, vocês farão em meu nome. Eu dou essa autoridade a vocês. Mas essa autoridade vem carregada de responsabilidade. Então Deus quer que nessa noite nós saiamos daqui mais responsáveis.
mais preocupado com os nossos deveres do que com os nossos direitos. Se achegue a Cristo, se achegue a Deus, procurando nele os seus deveres. Venha para a igreja, para o corpo de Cristo, seja um membro desse corpo, preocupado não em que a igreja pode contribuir com você, mas o que você pode contribuir com a comunidade onde você congrega. Senhor, como que eu posso contribuir? Qual é a minha responsabilidade nesse corpo, Senhor, porque eu sou um membro desse corpo? Qual é a responsabilidade? Amadureçamos, que Deus nos dê graça para que nós possamos ser crentes mais maduros e deixarmos de conclamar os nossos direitos para observar os nossos deveres. E nesse livro de Romanos, nós vamos ver muitos deveres, viu, irmãos? Muitos deveres, muitas responsabilidades. Mas em tudo isso, Deus nos dará autoridade. Você terá autoridade no seu casamento, na sua família, com os seus filhos. Pastor, não sei mais o que eu faço com meu filho. Cumpra a sua responsabilidade diante de Deus, diante dos homens. Dê exemplo, Deus te dará autoridade, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Precisamos ser crentes mais responsáveis. Precisamos pensar um pouco mais nos nossos deveres, o que nós podemos fazer, como podemos proclamar o Evangelho, como podemos contribuir para a proclamação do Evangelho, para a glorificação do nome de Deus, para contribuir com a comunidade onde eu congrego. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, que Deus abençoe. E semana que vem, se Jesus não voltar, estivermos vivos, nós vamos falar sobre o Evangelho de Deus. Então, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E para a introdução desse Evangelho, nós vamos falar sobre, na introdução desse Evangelho, aí para depois a gente entrar no livro de Romanos, propriamente dito. Nós vamos falar sobre culpabilidade e justificação pela fé. Tendências pecaminosas e regeneração. Eleição soberana e oportunidade universal. Então é isso que nós vamos falar semana que vem, sobre o Evangelho de Deus. Eu não entrei no Evangelho porque são bastante coisas, senão a gente não ia terminar hoje, ia ficar meio sem sentido. Então, guarde essa palavra. Deus nos deu autoridade e responsabilidade. Por exemplo, eu sempre uso o exemplo da minha filha. Eu tenho autoridade sobre ela, não tenho? Eu sou pai. Porém, a minha filha, ela que limpa lá em casa, ela que arruma, ela que faz tudo, graças a Deus. E aí eu chego lá em casa, eu e minha esposa demos essa responsabilidade para ela. Desde pequeno nós ensinamos. O Samuel também tem as suas tarefas. Então, desde pequeno nós demos essa responsabilidade para ela. Só que toda a responsabilidade vem com autoridade. Então, eu chego em casa do serviço, se ela está limpando, ela fala, pai, não entra. Quem tem autoridade? Ela, porque a responsabilidade que foi dada a ela vem com autoridade. É isso. E eu que sou pai dela, eu respeito essa autoridade, porque ela está cumprindo a responsabilidade. Os irmãos entenderam? Cumpra a sua responsabilidade, Deus lhe dará autoridade. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Quem pode louvar, para nós colhermos ofertas e dízimo ao Senhor? Berenice? Olhou ali, Berenice louvando ao Senhor. Irmãos, domingo foi um culto, né? Fora do normal aqui, né?
acabou, Deus foi operando e o horário acabou passando. E para não comprometer o horário, eu acabei esquecendo de orar pelos aniversariantes. Nós vamos orar. E também pedir, né, sempre orientando os irmãos da nossa corrida dos 10. Então está aqui o envelopinho da corrida dos 10. Eu vou pedir para o Paulo entregar ali para o diácono, diaconisa, para estar entregando para os irmãos. Se você tiver já R$10 para ajudar hoje, já ajuda, irmãos, porque é para contribuir com a obra do Senhor. É uma responsabilidade que o nosso ministério, o nosso pastor pediu para nós. Não é pesado, é R$10 a cada 3 meses para ajudar a construir templos. Irmãos, tem lugares aí, os irmãos podem pesquisar, que muitas denominações, muitas igrejas não gostariam de abrir igreja. Lugares que afastados, lugares lá no Nordeste afastado, e o nosso pastor Jasson abre trabalhos, e essas pessoas têm um lugar para congregar, para adorar a Deus, e precisa de dinheiro para construir esses templos lá no Norte, Nordeste, enfim. Então os irmãos ajudem, porque é para a obra de Deus, não é para mim, é para a obra do Senhor que eu estou pedindo. Então os irmãos ajudem, irmãos. Você que pode e que tem, contribua na obra do Senhor. Nesse louvor, nós vamos contribuir com oferta, dízimo. Você que trouxe seu dízimo, vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Paz do Senhor, igreja. Vamos estar louvando com um corinho, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu se importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu se importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
tremendo. Amém. Irmãos, minha esposa lembrou ali que eu sou meio esquecido, irmão. Vocês vão ver que eu sou meio... Ainda bem que eu não esqueço os esboços da palavra. Domingo é nossa escola dominical presencial. Eu vou estar dando aula e todos os jovens e adultos, nós vamos fazer aqui a nossa aula. Adolescentes e crianças continuam online. Os adolescentes continuam online e as crianças também, tá? Então é só com os jovens e adultos, tá bom? Eu esqueci de detalhar fazer essa colocação. Então, você venha para a igreja, você que pode, quem não puder vai estar assistindo a transmissão e vai ser bênção. Aí os adolescentes, a gente vê, vai ter reunião no sábado, a gente vê se faz um horário alternativo com eles, ou se continua online, a gente vai pensando e fazendo o que é melhor, né, irmãos? Nós temos que tomar cuidado ainda, as medidas de segurança e todos os cuidados para não ser nós, né, os responsáveis pela proliferação desse vírus aí, né, dessa contaminação. Bem? Então, com todos os cuidados, dá para a gente acomodar aqui os jovens e os adultos. Aí as crianças e os adolescentes, se eles ficarem lá na sala, é ambiente fechado, pode comprometer, então nós vamos, se der, ou fazer outro horário ou continuar online. Amém? Então, fiquemos de pé. São esses os avisos. Vamos orar por todos que ofertaram, dizimaram na casa do Senhor. E também pelos aniversariantes, né? Que nós não oramos, teve o Tiago, né, que fez aniversário hoje, parabéns. Quem mais? A filhinha a Luísa, né? Também. Elisa. A Fabiana, que fez aniversário. E também o irmãozinho que toca o pandeiro aqui, Guilherme, também fez aniversário. Vamos estar apresentando ao Senhor. Vou pedir para o presbítero Paulo, fazer essa oração em nome de Jesus, já encerrando o nosso culto. E o presbítero Gilberto nos dando a bênção apostólica. Glória a Deus. Também saúde a todos na paz do Senhor. Oramos, amém? Soberano Deus, Pai, aqui estamos, ó Pai, neste momento, Pai, apresentando em Tuas mãos nossos aniversariantes, Pai, nossa irmã Fabiana, Senhor, a Elisa, Pai querido e amado, que o Senhor continue abençoando a cada um deles, ó Pai, concedendo, Senhor, anos e anos de vida, ó Pai, na Tua presença, Senhor amado, continua fortalecendo, ó Pai, multiplicando as forças de cada um, Senhor. Pai amado, eterno e maravilhoso, graças te damos também, ó Pai amado, por esse culto maravilhoso que passamos aqui nesta noite, Senhor, ouvindo, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Pai querido, amado, eterno e maravilhoso, leva-nos em paz para nossos lares, Senhor, nos guarda, nos livre de todo mal, é o que nós te pedimos, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, aleluias. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus, culto abençoado, maravilhoso, bem explicado, né? Graças a Deus, né? Vitória pura. As mãos para cima. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Graças a Deus.